pessoal, tudo bem? Vamos agora inaugurar a nossa série de videocasts Irota Food, Informação e Sabor. Nós estamos hoje aqui com a Giovana, nossa nutricionista aqui do Irota, e o Dr. Rafael, nosso convidado, que a Giovana vai apresentar. Bom, então para o nosso primeiro podcast, a gente não poderia chamar alguém mais especial. O Rafael ele é formado pelo Centro Universitário São Camilo, atende há 5 anos na clínica e é especializado em nutrição e atividade física pela Unifesp. Então, para o primeiro tema aí do nosso podcast, a gente escolheu um assunto que eu particularmente gosto muito, que é sobre longevidade. Então, hoje a gente vê aí que as pessoas elas pagam ali o melhor plano de saúde, tem os melhores tratamentos. E hoje em dia, de fato, tem tratamento para tudo e que bom que tem, né? Daqui a pouco a gente vai escolher aí qual que é a cor do stent que a gente vai colocar no coração. Eu espero não colocar de cor nenhuma. A gente percebe que os valores estão invertidos, né? E se a gente não precisar desses tratamentos? E se a gente envelhecer de forma saudável? Então, hoje aí eu quero te perguntar, Rafa, com toda a sua bagagem, a sua experiência, o que você diz pra gente? Quais são os fatores principais para um envelhecimento saudável, uma longevidade? Eu vou fazer uma perguntinha antes da Giovana. O que quer dizer, na prática, longevidade? Só para a gente contextualizar, vamos dar um passo atrás. Vamos primeiro fazer com que as pessoas entendam o que efetivamente é longevidade. Show. Esse é um tema que eu gosto muito também, que agora está um pouco mais em alta, né? E muitas pessoas acham que longevidade é só viver mais, né? As pessoas, viver até 100, 110 anos, mas é também viver com mais qualidade de vida. Você postergar ali, você viver bons anos sem desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. Então, a longevidade é você, por exemplo, pela genética, você ter um fator ali de risco para desenvolver, por exemplo, um câncer aos 70 anos, você com bons hábitos atrasar o aparecimento para quando você tiver 95, por exemplo. Entendi. E aí, já aproveitando que você tocou nesse assunto, as pessoas, elas costumam pensar assim, minha mãe é diabética, então eu também vou ter, meu pai é hipertenso, então para que eu vou cuidar da alimentação? Eu já sei que eu vou ter. Então, o que aí, na sua opinião, conta mais? É, de fato, a genética, a gente não consegue mudar isso, ou são os hábitos de vida e a alimentação, a gente consegue ter um manejo aí? Então, os estudos atuais, eles mostram que cerca de 20 a 30% é devido à genética. Agora, a maior parte ali, 60 a 70%, é o estilo de vida. São os hábitos alimentares, exercício físico, isso acaba sendo o principal. Ufa, então não tô. Então eu tenho salvação ainda. Tem salvação, com certeza. Não é porque meu pai foi cardiopata e morreu de... Não tenho essa sina, não é minha. Eu posso tentar mudar esse caminho. Eu costumo fazer uma analogia, né? Que é assim, como se fosse uma arma, assim. Assim, às vezes tem uma arma apontada para a cabeça, mas quem aperta o gatilho são os hábitos de vida. Então, às vezes a pessoa tem ali uma bazuca apontada para a cabeça ali devido à genética, mas nunca disparou. Você nunca vai ter o aparecimento de doenças por causa do estilo de vida. Agora, tem pessoas ali que tem uma arminha de nada, né, genética muito boa, mas os hábitos de vida disfuncionais pode aparecer aí o surgimento de doenças crônicas. Então, assim, para tentar ser um pouco mais prático, a gente entende que são os hábitos de vida. O que a gente, na prática, teria que fazer aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, para a gente ganhar longevidade, viver quanto máximo que der com a melhor qualidade de vida possível? Acho que um dos primeiros fatores é manter um peso saudável. Então, por exemplo, prevenir obesidade, por exemplo. Obesidade, sobrepeso. O segundo fator é combater o sedentarismo. Então, o sedentarismo é uma doença, a gente tem que combatê-la, né? Então, tem que fazer atividade física. Além de um pecado, preguiça é doença. Tem que fazer atividade física. Então, tem algumas pessoas ali, não tenho muito tempo, tudo. Faz final de semana. Tem estudos mostrando que você treinar 2 vezes por semana,
você consegue ter um benefício para a saúde. Então tem gente que treina só de terça e quinta e tá tudo maravilha. Por que não de sábado e domingo? Então a gente pegar ali os dias que a gente tem mais tempo e também fazer atividade física. Isso vale para qualquer idade. Então, vou pegar aqui o meu casinho. Não fiz nada a vida toda. Cheguei nos 50, mas eu tô bem. Vamos lá. O que daqui para frente eu posso fazer para recuperar o tempo perdido que eu não fiz nada, mas graças a Deus cheguei até aqui bem? Como é que eu melhoro o daqui para frente? É começar a ter a atividade física como aliada. E na minha idade, qual que é a melhor atividade? O que é mais recomendado? Olha, assim, toda atividade física é bem-vinda, toda. Então, A caminhada, a natação, a musculação, o pilates, qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas, assim, um esporte, assim, que é algo muito bacana é a musculação, né? Porque depois ali dos 30, 40 anos, a tendência natural ali do ser humano é perder massa muscular. Que é o que vai me fazer sentar e levantar aos 90. Então, buscando autonomia ali, buscando uma longevidade, a musculação é algo muito importante para a gente envelhecer com autonomia, com massa muscular. Então, o ideal é sempre combinar uma atividade aeróbica. Tá. Então, não precisa ser só uma esteira, pode ser uma caminhada, pode ser uma natação, por exemplo, algum esporte que a pessoa goste. Um passeio no parque ao ar livre também, com a família. Passear com o cachorro. Exato. E sempre, se puder, associar com a musculação. Tá. Rafa, aproveitando aí que você tocou nesse ponto de massa muscular, de musculação, hoje a gente vê na prateleira dos supermercados muitos alimentos que são aí enriquecidos, fortificados com proteína. Então explica pra gente, traz aqui pro público o porquê dessa importância, né? O porquê que as marcas, elas investem tanto em alimentos proteicos. Então, a proteína é um macronutriente que o nosso corpo não produz. Então, se a gente não obtém ele por meio da alimentação ou suplementação, o nosso corpo ele vai ter que tirar essa proteína de algum lugar. Então, vamos supor que uma pessoa ela não está ingerindo a recomendação ali de proteína para ela. O corpo vai fazer o quê? Tirar do músculo, que no músculo é composto por proteínas, né? E vai tirando essa proteína porque o corpo precisa de proteína. Então, é um macronutriente que precisa, sim, estar numa quantidade adequada. Aí vem os produtos proteicos aí, para facilitar a rotina, porque muitas pessoas, às vezes, não conseguem... a rotina apertada, às vezes não consegue tempo de cozinhar ali um ovo, um frango, uma soja. E aí vem os produtos enriquecidos ali com proteína para facilitar esse consumo proteico. E a proteína é o principal substrato ali para a construção de massa muscular. Então, se você não tem esse consumo proteico adequado, você não tem essa manutenção, essa construção aí de massa muscular. Eu sei que existe a recomendação varia de pessoa para pessoa, tem uma série de variáveis, mas na média, quanto uma pessoa ter que ingerir de proteína? O que isso na prática quer dizer? Então, o mínimo, né, seria 0,8 grama quilo. Então 0,8 gramas de proteína por quilo de peso meu. Então você pega seu peso e multiplica por 0,8. Esse seria o mínimo para você ter ali... para sobreviver. Para você meio que sobreviver, exatamente. E aí, pensando em otimizar o ganho de massa muscular, aí a gente tem estudos mostrando que seria de 1,6 a 2 gramas quilo. Então seria praticamente o dobro da recomendação mínima. O mínimo é 0,8 para otimizar o ganho de massa muscular. Ou seja, se você quer ganhar massa, quer ficar monstrão, tem que ingerir mais do que você realmente precisa. Exatamente. Mas também tem muita gente que se perde, né? Consome 3 gramas quilo, 4... Não precisa, 1,6 a 2 gramas quilo já é uma quantidade suficiente. No meu caso, 60 quilos. Se eu faço musculação diariamente, não consigo ganhar massa porque eu não consigo consumir isso tudo de proteína, mas eu teria que consumir 2 vezes 60, 1,2 kg de proteína. Não, 120 gramas de proteína dia. 120 gramas, um bife de 100 gramas tem quanto de proteína? Tem em torno de 20 a 28 gramas de proteína. Então tem que comer...
Seis 120 bifes. gramas de filé de frango não tem 120 gramas de proteína. E aí esse cálculo, quem vai saber fazer aí para vocês é o Nutri Rafael Lawande. Perfeito, é isso, porque muitas pessoas acham Acho que, que é. vou consumir 100 gramas de frango, vou consumir 100 gramas de proteína. Mas é como a Gi falou, o alimento fonte de proteína, ele não tem 100% de proteína. Entendi. Então você tem que saber a quantidade de proteína que cada alimento tem e ir somando ao longo do dia. Então eu teria que consumir 120 gramas de proteína por dia. Para Tipo, 6 otimizar... bifes de 100 gramas cada um. Eu não consigo comer nenhum de 50. Não, só que não tem só proteína na... Você come feijão, por exemplo, arroz, feijão? É, como? Tem proteína no feijão, tem proteína no leite, tem proteína no ovo, tem proteína aí nos produtos proteicos, barrinha de proteína, No whey protein. no whey protein. Então, não precisa ficar só dependente Da comida. de carne. E Entendi. até pensando em longevidade, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? O consumo excessivo de carne, principalmente carne vermelha, não é indicado para quem quer longevidade. Então, essa questão é muito complicada, porque quem busca hipertrofia tem que ter um consumo de proteína um pouco mais alto. Mas pensando em longevidade, os estudos mostram que não precisa assim de tanta proteína. Um consumo excessivo, principalmente de carne vermelha, está associado ao contrário da longevidade, né? Então tem que avisar meu marido, ele fica monstrão agora aos 50, mas morre mais cedo. Exato, tem que buscar um Entendi. meio termo, digamos assim. Você não pode nem ter pouca massa muscular, mas também muita massa muscular geralmente remete a uma alimentação e... Uma alimentação que tem um superávit calórico muito grande, né? Você consome muito mais caloria do que você gasta para ter esse substrato para a construção de massa muscular, mas isso não caminha no mesmo lado da longevidade saudável. Então, tudo nessa vida é equilíbrio. Exatamente. Nossa, tem muito para aprender ainda. E o que muita gente não sabe é que as carnes vermelhas, elas são fontes proteicas, mas elas também são ricas em gordura saturada. Então, a gente tem que ter um acompanhamento, tem que ter um consumo aí adequado e com cautela. O que seria, então, uma recomendação para quem está assistindo a gente e que quer ter... eu quero ter uma vida saudável, eu não quero ser monstrona, quero só ter uma vida saudável, quero viver bem o máximo de tempo que der. O que hoje seria um recomendado? Olha, sei lá, 2 vezes por semana você consome carne vermelha, 2 vezes você consome frango, 1 vez peixe. O que seria uma ideia? Eu sei que assim, que esse é o trabalho de vocês, inclusive, de criar esse cardápio equilibrado que o nutricionista vai fazer para cada um. Mas para quem não tem essa oportunidade de ter uma consulta com o nutricionista, de fazer isso da forma correta de ser feita, o que seria uma recomendação geral que dá para balizar e a pessoa pode falar, pô, tô tentando? Perfeito. O consumo de carne vermelha, o ideal seria até 500 gramas por semana. Tá. Então, segundo estudos populacionais, né? Então, a gente tem que ter um consumo ali até meio quilo por semana, e aí dando prioridade para carnes brancas. Então, frango e peixe tem um consumo maior do que carne vermelha. E faz alguma diferença o peixe ser cru ou cozido? Pensando assim em longevidade, não, né? Agora pensando em risco aí de intoxicação, o cru tem um risco maior. Entendi. Rafa, e voltando aqui para o assunto longevidade, uma pauta, né, muito falada hoje em dia é a saúde mental. Então, você correlaciona, assim, a saúde mental com a longevidade? O que o cortisol tem a ver aí nesse caminho? Então, explica um pouco pra gente. A saúde mental é um dos pilares, né? Tem muitas pessoas que pensam só na saúde física, né? Então, só treina tudo, mas deixa de lado, por exemplo, a saúde social, não vê os amigos, né? Não fica estressado e isso aumenta o cortisol, que é um hormônio que junto com outros fatores aumenta, né, vias inflamatórias, e isso a longo prazo está associado com o aparecimento de doenças. Então
a saúde mental é muito importante, né? Então, as pessoas precisam procurar um nutricionista, mas também, às vezes, procurar uma terapia ali e também buscar um pouco de lazer, não ficar só pensando, né, em trabalho, né? Porque isso realmente pode impactar na longevidade. É o manejo do estresse, né? E aí só, coitado do cortisol, né? Vamos explicar um pouquinho. Eu ia fazer essa pergunta agora. O cortisol, ele é um hormônio que tem funções fisiológicas, né? Ali, ao acordar, a gente libera mais cortisol, porque é um momento de atenção, é um momento que você está acordando. E aí, ao longo do dia, esse cortisol vai reduzindo até o momento que a gente vai dormir. E o cortisol, ele é um hormônio que ajuda o nosso ciclo do sono, né? O nosso ciclo circadiano. Então, ele tem funções. O problema está em não manejar o estresse e ficar com esse aumento crônico ao longo dos dias, das semanas, dos meses do cortisol, acarretando tudo isso que o Rafa falou aqui pra gente. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu ouço muito isso. Eu falo assim, você não emagrece por causa do cortisol. Isso é verdade? Não, isso é uma extrapolação, né? Se fosse assim, a gente não veria, por exemplo, pessoas moradores de rua que passam por um estresse tremendo, né? Com desnutrição. Então, isso de o cortisol está alto e se impede o emagrecimento é uma inverdade. Né? Obviamente que a gente não quer que o cortisol fique alto o tempo todo. E se tiver o tempo todo, né, muito alto, tem que procurar um médico para investigar qual que é a causa disso. Porque dificilmente o estresse ele vai ocasionar um aumento de cortisol sem ele descer. Você vai estar estressado, ele vai aumentar, depois ele baixa e volta para os níveis normais. Então tem que investigar sempre isso. O cortisol está alto, tem que procurar um médico e investigar o que pode ser. Mas isso do emagrecimento acaba sendo uma extrapolação. De uma forma simplificada, para que serve o cortisol, então? O cortisol, ele é um hormônio de luta e fuga, né? Na verdade, ele, historicamente falando, lá da época das cavernas, o cortisol, ele era liberado quando você precisava caçar, quando você estava em ameaça, em perigo. E aí você liberava o cortisol para ter toda essa resposta fisiológica ao estresse, ao perigo. Isso então, tipo, ele que dá o start. Corre, senão você tá... Isso se manteve historicamente. Então, a liberação do cortisol, o estresse não é ruim. É uma resposta adaptativa. O problema, de fato, está nesse estresse crônico que a gente muitas vezes vive e não sabe manejar de forma adequada, né? Entendi. Então ele não é só vilão, coitado. Não. Dificilmente um hormônio só vai ser vilão. Estamos crucificando o pobre, nem é só isso. O cortisol, ele é injustiçado, assim como a insulina. A insulina, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi também. Porque muitas pessoas também falam a mesma coisa. Se a insulina tá alta, ela também impede o emagrecimento. Tudo impede o emagrecimento. Tudo. Porque as pessoas criam um vilão, né? Você criando um vilão, você acaba chamando mais atenção. Né? E é uma fuga mais fácil, né? Exatamente. É mais fácil botar a culpa em alguém que em si próprio. No hormônio do que nos seus hábitos alimentares que não estão adequados. Perfeito. Eu achava, eu tava gostando tanto dessa de poder botar a culpa em tudo, agora eu já nem posso mais. Ô, Rafa, e conta pra gente, tem, né, no mercado da suplementação muitos suplementos hoje em dia. Tem algum suplemento que é essencial, falando em longevidade? Então, tem alguns estudos, por exemplo, com o ômega 3, mostrando que o ômega 3 pode retardar o envelhecimento. Mas são estudos ainda muito embrionários, né? A gente não pode cravar, bater o martelo e falar, nossa, se você tomar ômega 3, você vai retardar o envelhecimento. Até porque o ovo, alguns anos atrás, era vilão, agora ele é mocinho. Então, as coisas mudam. Exato. Então, assim, a suplementação ela é muito individualizada, né? Então, por exemplo, para uma pessoa que fez bariátrica, por exemplo, a suplementação de vitaminas e minerais vai ser algo que vai impactar positivamente na longevidade.
para outra pessoa que tem uma alimentação balanceada, se ela suplementar multivitamínico, não vai interferir em nada na longevidade. Então, pensando em suplementação, é individualizar também, tá? Mas assim, pensando de forma geral, seria mais o ômega 3, mas como eu falei, a gente não pode bater um martelo e falar para todo mundo. Falam muito da creatina. Eu ouço muito, já li muita coisa também falando, porque a creatina é a deusa, mas isso é fato, é mito, é ou não é? A creatina é igual você falou do ovo, né? A creatina antes era vilã, né? Nossa, causa lesão renal, né? Pedra nos rins. E hoje a gente sabe que não causa nada disso, é um suplemento totalmente seguro. Mas pensando, por exemplo, né, em longevidade, em retardar o aparecimento de doenças, é muito pela relação com o treino. Então, se você suplementa a creatina e você potencializa o seu treino, isso pode impactar positivamente no treino, porque se você melhora a sua aptidão cardiorrespiratória, melhora a sua sensibilidade à insulina, você vai ter benefícios na longevidade. Então, o efeito da creatina na longevidade é dependente da performance do treino. Entendi. Então, se a pessoa suplementa e continua treinando... Ou nem treinando, não tem tantos benefícios, né? A gente tem alguns estudos aí com a creatina melhorando saúde cognitiva, essa parte mental, mas é igual o ômega 3, ainda são estudos embrionários, é algo que a gente tem que ficar de olho, mas não dá também pra gente falar que a creatina melhora a saúde cognitiva, por enquanto. Agora, o que a gente pode cravar é que a creatina vai melhorar a performance de treino, de curta duração e alta intensidade, como a musculação. Então, se a gente pudesse dar um conselho, se você pudesse dar um conselho para quem quer melhorar a sua longevidade daqui para frente, você já falou, atividade física, o que a gente pode... amiguinho, daqui para frente faz assim, faz assado. Acho que a dieta é balanceada, principalmente um alto consumo de folhas, verduras e legumes. Se a pessoa não tem um consumo alto desses alimentos, vai ter um impacto negativo na longevidade. Então, além da atividade física, a dieta balanceada que a gente fala, muita gente não sabe o que é uma dieta balanceada, né? Ninguém aprende na escola quase isso, então é normal. Então, uma dieta balanceada, o que é? É uma dieta com um alto teor de folhas, verduras e legumes, uma dieta que tem oleaginosas, sementes, tem um consumo ali de carne moderado, principalmente carne vermelha, e embutidos, né? Presunto, mortadela, salsicha, linguiça. Tem que ser um consumo bem pequeno, bem ocasional. O churrasco de vez em quando. O churrasco tem que ser de vez em quando, não dá para ser toda semana. Todo domingo não pode? Tem que ter uma frequência menor. Porque o churrasco é isso, você tem um alto consumo de carne vermelha, embutidos, e também geralmente as pessoas não consomem muito... É patinho, né? Picanha. É uma carne gordurosa com e dificilmente a pessoa vai ter um consumo alto de vegetais, geralmente só vai consumir carne. Eu nunca nem vejo os vegetais no churrasco. Então o churrasco Quando tem que ser moderado, tá? E além disso, né, tem que ter ali um consumo ali de água. O café também, a gente tem estudos mostrando que o café é uma bebida funcional que está associado com a longevidade. Então teve um estudo desse ano que ele mostrou que indivíduos que bebiam mais café no período da manhã tinham uma menor chance de mortalidade cardiovascular. Então tem um consumo mais alto de café na manhã e menos à tarde ali, está associado com uma longevidade. No período da manhã, não é para ficar tomando café o dia inteiro. E o sono? O que tem? O sono tem a ver com isso tudo? O sono é crucial. O sono é o período que o nosso corpo regenera ali as células, né? Toda a parte que a gente vai acumulando de estresse oxidativo, que a gente fala, é no período que a gente descansa ali que
que O corpo se refaz. Exato, então as pessoas que não dormem bem, eles não têm esse reparo celular. E ao longo do tempo isso é péssimo. Isso é péssimo. Então toda essa parte metabólica você tem prejuízo e tanta parte do dia a dia. A pessoa acorda com menos disposição, vai treinar pior, vai ter escolhas alimentares piores, porque acorda com o hormônio grelina, que é um hormônio da fome mais alto, o hormônio da saciedade mais baixo. Então, isso tem uma ligação multifatorial com vários fatores de risco. Então, o sono é algo crucial. Tem que dormir com qualidade, né? Os adultos aí de 7 a 9 horas por noite. Rafa, e outro assunto que a gente fala, que as pessoas falam muito, né? Microbiota intestinal, né? O intestino é segundo o cérebro. E o que você tem aí de bagagem para trazer para gente? A microbiota intestinal, ela influencia na longevidade? Com certeza. E o principal fator para a gente ter uma boa microbiota intestinal é a alimentação. Então, se a pessoa não tem um consumo de fibras, né, a fibra, o que é? A gente não digere fibra, né? Então, quem digere é as nossas bactérias intestinais. Então, quando elas digerem ali, fermentam as fibras, isso libera substâncias benéficas para a saúde intestinal. Então, tem muitas pessoas que suplementam probióticos, que seriam as bactérias ali, só que o ideal não é suplementar a bactéria, e sim dar a Comida ração certa para as bactérias. Então, se você não tem um consumo de fibra, você vai ter um prejuízo na microbiota intestinal, né, na diversidade de bactérias, e tendo uma diversidade pior ali de bactérias, isso está associado com o aparecimento aí de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, infarto, aterosclerose, câncer. E o contrário também é verdade, né? Você falou de tipo, consumo de fibra, fruta, legume ali, para alimentar as bactérias boas. Mas se a gente tem muito consumo de carboidrato refinado, de açúcar, produtos industrializados, você não está alimentando as boas, e sim as ruins, podendo aí acarretar tudo isso que você falou, resistência à insulina, acúmulo de gordura corporal, e até mesmo alguns estudos mostram aí que na saúde mental, né? Exato, então é uma via de mão dupla, né? Um acaba influenciando o outro. Com certeza. Deixa eu matar uma curiosidade. Qual a diferença entre probiótico e pré-biótico? É isso que eu expliquei. O probiótico seria as bactérias, e o pré-biótico seria a alimentação dessas bactérias, seria o substrato ali de fibras que então, aquilo que a gente compra de suplementação é probiótico? Sim, se for ali, tiver escrito lactobacilos, né, tudo, isso são probióticos. São os probióticos. E aí, isso seria a ração da bactéria boa? Não, o probiótico não, seria a bactéria. Então eu estou ingerindo a bactéria. Isso, a ração seria os pré-bióticos. Entendi. Então, o probiótico eu estou ingerindo a bactéria como se eu não tivesse, vou tomar as bactériazinhas boas para compor a minha flora intestinal aqui. E o pré-biótico, eu vou nutrir as minhas que já estão lá. Exato. E aí os estudos mostram que os pré-bióticos são mais importantes do que os probióticos. Entendi. Porque se você suplementa só o probiótico e não tem uma condição boa para aqueles micro-organismos, você não serve para nada. Fora. Acho que eu estou fazendo isso aí. O probiótico é muito importante ali depois que você toma um antibiótico, que aí você destrói a sua flora intestinal, principalmente quando você usa o antibiótico aí por muitos dias. E aí você, para recompor essa flora intestinal, você... Independente do antibiótico, se for um antibiótico, sei lá, teve uma sinusite, tomou um antibiótico. Independente do antibiótico, não precisa ser para uma infecção intestinal, nada. Qualquer antibiótico vai destruir a flora como um todo. Qualquer antibiótico, porque ele não combate só aquela bactéria ali que está fazendo mal pro organismo. Ele combate todas as bactérias. Inclusive as boas que estavam lá no intestino. Entendi. Complexo, né? Complexo. Mais fácil ser publicitária. Vou dizer parabéns para vocês. Porque realmente é uma ciência muito difícil da gente equilibrar, né? Porque, o lance do tudo é equilíbrio. Eu concordo, eu acho que a gente tem que
pesar e tudo é equilíbrio, mas são tantas variáveis que a gente tem que equilibrar que falta mão, né, pros pratinhos, não tem. Na teoria tudo é fácil, né? Equilíbrio, mas na prática a gente sabe que tem diversos contratempos ali, né? Aniversário, festa junina, Vida, né? Páscoa, happy hour. Então, assim, na prática, sem um acompanhamento nutricional, é difícil a pessoa passar uma vez com o nutricionista e a pessoa vai emagrecer para o resto da vida. É difícil, porque existem esses contratempos, mudança de rotina. Então, o ideal é buscar um acompanhamento nutricional, né, a longo prazo para a pessoa ir mudando o hábito. A pessoa mudando o hábito, se readequando ali, né, ter uma reeducação alimentar, isso é crucial para a pessoa conseguir levar para a vida e conseguir driblar ali os contratempos e seguir com uma alimentação saudável. Porque a alimentação ela é subestimada, né? As pessoas falam assim, para emagrecer é só fechar a boca. Mas envolve diversos fatores, o fator econômico, o fator social, tudo isso que o Rafa falou. Então, o acompanhamento nutricional, ele não aborda só o que você come ou deixa de comer. O acompanhamento nutricional aborda todos esses outros aspectos que as pessoas não enxergam, né, que tem por trás da alimentação. Então, na prática, agora assim, tô pensando como mãe, a gente devia colocar os filhos para fazer acompanhamento nutricional a vida toda. Assim, desde a pra infância... aprender, porque se a gente aprende de pequeno e fizer um acompanhamento nutricional desde sempre, você vai conviver com aquilo para a vida toda e isso é natural, não é nenhum sacrifício. Agora, se chegar na minha idade, você fala, agora eu vou fazer o acompanhamento nutricional, não vai. É difícil, né? Porque a mudança de hábito gera um desconforto, né? Então, eu sempre falo isso para meus pacientes, né? Quando eles procuram um nutricionista e nunca procuraram antes, né? Pô, a pessoa viveu 40, 50 anos durante a vida com o mesmo hábito. Não é do dia para a noite que vai mudar, né? Então, é ter paciência, né? E persistência, né? E aceitar que em algum momento vai ter que ter um desconforto ali, né? Porque para mudar hábito gera desconforto. Mesma coisa no trabalho, você muda ali de trabalho, para você se adaptar ao novo ambiente, tudo, a nova filosofia, gera um desconforto inicial, gera ali um esforço no começo e depois você vai se acostumando com o trabalho e vida que segue. Com a alimentação, a mesma coisa. Só que as pessoas com a alimentação, tem um desconforto ali inicial, desiste. É difícil, não quero mais. Só que no trabalho, nas outras áreas da vida, ninguém faz isso, né? Porque a pessoa entende a importância daquilo. O trabalho, eu preciso do trabalho para sobreviver, então eu não posso... Mas eu tenho uma explicação. Agora, na dieta, você precisa fazer também para sobreviver. O trabalho, se você não se adaptar, fala, amiguinho, tá fora. A alimentação, você dá um jeitinho aqui. Hoje eu não almocei, come uma coxinha ali. A dieta ela não vai te demitir, né? É isso. Mas no longo prazo você vai colher os malefícios disso, como o aparecimento de doenças crônicas interferindo na longevidade. Mas as pessoas não têm, por padrão, as pessoas não pensam em 20 anos, em 30 anos. Ela pensa amanhã, né? Quero o meu prazer hoje, comi meu churrasco, tô feliz da vida. Amanhã eu vejo. Amanhã é amanhã. E essa coisa que a gente tem na cabeça do amanhã é amanhã, amanhã eu resolvo, e a gente vai sempre postergando o lance de comer bem, de se alimentar bem, de dormir bem, de dar a importância a coisas pequenas, mas que lá na frente é que a gente vai ver o resultado o que a gente não fez hoje, o que eu não fiz aos 20, eu estou colhendo hoje, o que eu não fizer aos 50, eu vou colher aos 80 se eu chegar lá, e assim por diante. Sim. E um ponto aqui que a gente tem que falar sobre isso é que a alimentação, o sono, eles são pilares. Porque se esse pilar não está muito bem estruturado, você vai deixar de trabalhar bem se você não dorme direito, se você não se alimenta direito, você vai deixar de ter energia para brincar com o seu filho pequeno, por exemplo. Então, isso são pilares, né? Para você manter uma cadeira ali das tarefas que você tem que fazer ao longo do dia, das funções que você tem que ter pilares bem estruturados. E a alimentação é um deles. Isso também da alimentação, de falar, só é a longo prazo, né? Eu vou mudar minha alimentação, vou colher os benefícios a longo prazo. Não, se a pessoa consegue mudar a alimentação, ela vai ter benefícios a curto prazo também.
Tanto na disposição, muda na semana, você sente. Não, intestino funcionando, né? Você ter um humor melhor, um sono melhor, e essas pessoas colhem com menos de um mês de plano alimentar ajustado. Quando eu consigo seguir direitinho, na semana eu sinto. Então as pessoas lembrarem disso diariamente para ser mais forte do que o prazer momentâneo ali de alguns alimentos, né? Então eu costumo falar que assim, a gente tem que ter uma motivação ali, motivos claros, né, para mudar a alimentação, senão a gente se deixa levar no automático e aí fica mais difícil a mudança de hábitos. E enxergar as pequenas recompensas que a gente tem nesse processo, né? Porque o emagrecimento, ele tá lá no horizonte como uma recompensa final. Mas essas pequenas outras recompensas é o que te leva a ter motivação para fazer aquilo. Então, ter isso claro, né, em mente, ter isso claro para que você consiga continuar seguindo aí seu processo. E não querer também mudar de um dia para o outro. De, segunda-feira eu vou começar a academia e não vou faltar nunca mais. Segunda-feira eu vou seguir o planejamento alimentar certinho. Mas não é você mudar tudo de uma vez. É você ir mudando aos poucos. Não é você sair da sua zona de conforto. É você expandir a sua zona de conforto para que aquilo um dia se torne confortável para você e você conseguir manter a longo prazo. Exato. Falo bonito, né? E pensando em longevidade, né, ali, por exemplo, tem uma filosofia japonesa que é você ter um propósito de vida. Então, você ter um propósito ali bem forte, saber ali o que você está buscando para a vida é algo crucial também para a longevidade. Mas os orientais têm umas filosofias assim, que se a gente aplicasse, se os ocidentais conseguissem aplicar, a gente teria bons ganhos. E para eles faz parte da vida desde sempre, né? É o que eu falei, se a gente educar as crianças desde sempre a fazerem desta forma, eles crescerão sabendo que isso é o melhor e leva para a vida. É orgânico, não é uma imposição. Exato. Eu acho que também tem uma educação nutricional na escola também, né? É outra coisa que a gente na escola a gente não aprende, na biologia ali muito superficial, né? Então tem uma matéria específica de nutrição, né? É o papel que a gente faz, né? Atendendo. A gente educa o paciente. Exato. A gente não só faz planejamento alimentar, a gente faz toda uma educação nutricional para ele também saber o porquê, o como, o qual escolha eu vou fazer. Isso. A mesma coisa serve para educação financeira. Se a criança tivesse na escola desde sempre educação financeira, educação nutricional, isso faria parte da vida para sempre. Aí não, a gente quer depois colocar isso na cabeça das pessoas. Então, pessoal, hoje a gente esteve aqui com o Dr. Rafael Lawande, a doutora Giovana Drude, dando algumas diquinhas para a gente, ainda muito básicas, e aí este é o papel dos dois, cabe a cada um de vocês que estiver assistindo. Procura um nutricionista, faz esse planejamento alimentar, tenta levar uma vida mais saudável, inclui um pouquinho de exercício na sua rotina, nem que seja passear com o cachorro, dar uma voltinha no parque, desce do ônibus 2 pontos antes e vai andando até em casa. O corpo não foi feito para ficar parado, é a lição que eu tiro daqui hoje. Põe o corpo em movimento da forma que seja, mas põe o corpo em movimento. E tenta levar uma vida mais saudável. Os dois atendem clinicamente, os dois têm seus consultórios e atendem. A gente vai marcar os dois aqui no nosso post, se quiserem procurá-los, fiquem à vontade. Eu agradeço muito, Dr. Rafael, agradeço muito, Gi. E a gente encontra vocês no nosso próximo videocast. Até mais. Tchau.